Olá, papai, olá, mamãe. Autorresponsabilizar. Palavra é tão importante que a gente sabe que é certo, mas que às vezes não, a maioria das vezes a gente deixa de praticar esse autorresponsabilizar. Colocamos coisas pelas circunstâncias, colocamos culpa em outras pessoas e acabamos fugindo da a nossa responsabilidade de aceitar as consequências. Bom, esse é o tema de hoje, autorresponsabilidade, que eu quero falar e como você passar para os seus filhos para que eles possam aprender a ter mais responsabilidade e assumir seus próprios erros. Para quem ainda não me conhece, eu sou Nilton Orientas e seja bem-vindo e bem-vinda ao Papai e Mamãe Ensina. Olá, papai, olá, mamãe. Essa palavrinha autorresponsabilizar-se, nós sabemos que ela é muito importante, que ela é correta a se fazer, mas que pelas circunstâncias, pela educação que a gente teve, muitas vezes a gente deixa de praticar, a gente foge da responsabilidade, a gente deixa de assumir as consequências. E isso é o pior de tudo. Deixamos de assumir as consequências. E por que tudo isso ocorre? Pelo medo. O medo do que pode acontecer se a gente assumir as nossas responsabilidades, tudo aquilo que a gente fez de errado. Muitas vezes a gente deixa de praticar alguma coisa que é até certo, porque a gente está com aquele complexo de culpa que a gente fez alguma coisa de errado. Então, eu tenho aprendido muito com as minhas filhas que eu tenho que também passar para elas que eu tenho que me autorresponsabilizar pelas coisas que eu faço, as atitudes que eu tenho feito no serviço, as atitudes que eu tenho feito no volante, no trânsito, as atitudes que eu tenho feito durante toda a minha vida, eu tenho que me responsabilizar, aceitar as consequências pelos meus erros. E muitas vezes a gente deixa de praticar isso e a gente acaba passando para os nossos filhos que é normal ele deixar de assumir a culpa, fugir das consequências e por muitas vezes o seu filho acaba crescendo de forma imatura, de forma sem responsabilidade e acaba passando de geração em geração, acabando sendo filhos frustrados porque a gente não consegue se autorresponsabilizar. Eu digo tudo isso porque eu creio que a gente aprende desde que a gente é criança. A gente tem medo de assumir as nossas responsabilidades porque a gente tem medo das consequências. Quando você é criança, você comete algum erro, seu pai vem ou sua mãe vem e te pergunta: Foi você que fez isso? Você já, opa, se eu falar que fui eu vou ficar de castigo ou até mesmo apanhar. Então, vou jogar a culpa no meu irmão. Não, foi meu irmão, foi minha irmã. E muitas vezes isso já ele vê que as consequências vai tudo pro lado do irmão dele. Opa, se eu fiz isso, deu certo. Então, eu fugi das minhas responsabilidades, não assumi as consequências, não foi ruim para mim, foi bom. E tira aquilo ali, vai virar normal na vida. E se você não tem uma educação qualificada, você não aprende que aquilo ali é errado, que é errado você fugir das consequências, você vai estar frustrando seu filho, o futuro dele. Você vai estar deixando dele, você vai estar deixando de lado aquilo que você tinha para ensinar, que é para o melhor dele, que quando ele crescer, se ele crescer de forma correta, de forma verdadeira, que ele ensine, que ele aprenda a falar a verdade, assumir as consequências, que através das consequências, seja boa ou ruim, vai ser bom para o crescimento dele, para que ele possa mentalmente estar tranquilo, não desenvolver várias e várias doenças por causa de culpa que ele fez no passado. Então, tudo isso vai melhorar o futuro dele. Então, temos que colocar isso na nossa cabeça. Se a gente já faz isso, a gente já pratica essa verdade, beleza. Vamos passar para os nossos filhos. Se você não faz isso, comece a partir de agora. Como que eu começaria? Bom, eu começaria da seguinte forma: se eu sentir que eu estou fazendo alguma coisa de errado e começar a sentir que aquilo vai fazer mal para mim e eu assumir as consequências, que as consequências serão para mim, ruim para mim, eu já paro na hora, eu faço assim. Aqui no Japão isso aqui é batsu, né? Que é, não, toma, tipo, pare. Então você nesse momento você pega e para de pensar isso e haja. Vá lá e fale: opa, desculpa, eu fiz isso, eu estava errado. Se você é no serviço, por exemplo, você fez produziu algum defeito, atrapalhou alguém, você fala: opa, desculpa, eu fiz isso. Mesmo que a outra pessoa fique com raiva, esbraveje, ela vai acreditar mais em você. Tudo aquilo que você for falar da próxima vez,
Ele vai colocar como verdade. Agora, se você não assume a culpa e uma hora ele descobre que foi você que fez, então ele vai falar: poxa, ele podia ter me falado, ele está aprendendo a mentir, ele está ocultando as coisas. Por que que eu vou acreditar numa pessoa dessa? E aquelas coisas que você disser que é verdade, ele vai começar a desconfiar. Digamos que você viu alguém fazendo aquela mesma coisa que você viu que é errado, e o seu chefe, quando viu que aconteceu aquela coisa, ele vai vir para cima de você. Foi você? Você vai falar não, mas a sua credibilidade, ó, tá lá embaixo. Então ele vai falar assim: não, mas eu não acredito mais em você. Eu creio que foi você. Aí você vai falar assim: mas como você vai debater sendo que você já fez aquilo lá? Então, o melhor modo é você contar a verdade, você começar a fazer aquilo que é certo. Conte para seu filho, para sua esposa, tudo aquilo que você for fazer de errado. Tem coisas que você não deve falar, lógico que é verdade, tem coisas que você não deve falar. Você chega, você vai sair de casa, você vê que sua esposa não tá com aquele vestido bem que você queria, que você achasse bonito, mas para ela tá feliz com aquilo que ela tá vestida. Então por que que eu vou falar para ela assim: amor, você tá muito feia? Não, se ela tá daquele jeito, muitas vezes você fala e acaba destruindo a vida da pessoa. Ela vai ficar atrapalhada, vai querer vestir outra coisa para se sentir melhor e passar uma coisa melhor para você. Às vezes ela já estava bem e vai se sentir mal por causa de você. Eu pratico muitas vezes isso, eu tenho tentado melhorar. Eu falo para minha esposa: você está fazendo isso. Eu falo para ela assim, fala: você está vestindo errado. Então eu tenho me olhado, eu tenho falado assim: não, mas eu não sou perfeito também. Eu tenho que me olhar primeiro para olhar para minha esposa. Sempre eu me pego, eu sempre olho para o que eu estou fazendo de errado antes de falar alguma coisa para ela, ou até mesmo para as minhas filhas. Eu falo: filha, você está fazendo isso de errado. Mas se eu faço aquilo lá, como que eu vou ficar julgando ela porque ela está fazendo? Então, primeiro eu tenho que olhar para mim para que eu possa ensinar alguém a fazer aquilo de forma correta. Então, sempre pratique a verdade para que você possa ensinar os seus filhos a praticar a verdade. Quando você quer ensinar que ele tem que falar a verdade, você tem que falar a verdade para ele também, tanto para o seu esposo, seu namorado, seus pais, seus amigos e principalmente para os seus filhos. Se você pratica a verdade, eu tenho visto muito quando eu falo: filho, eu não falei isso, ou eu falo: filho, eu não faço desse jeito. Então, faz igual, filha, ou faz melhor. Não faça o que o papai fazia antes. Você lembra que o papai fazia isso, isso, isso? Era errado, né, era, filho? Agora o papai aprendeu, o papai tá fazendo isso, isso, isso. Agora tá certo, não tá? Então, eu tenho visto muito isso na minha vida, eu tenho mudado muito meu pensamento e eu queria passar isso para vocês. Sempre que você tiver alguma coisa que você fizer errado, que a consequência seja ruim, assuma essas consequências. Mesmo que na hora seja, você vai se sentir mal, faça aquilo, porque sua consciência futuramente vai estar tranquila. Bom, e era isso que eu tinha para passar. Pratique sempre a verdade. A consequência pode ser ruim no momento, mas futuramente a sua cabeça vai estar tranquila. Você vai estar sempre livre de culpas, você vai estar sempre livre de julgamentos. Quando a pessoa falar: você fez isso, isso de errado, você fala: sim, eu fiz, mas eu assumi as consequências. Então você não tem que me julgar. Você não tem que me culpar. Se você quer me culpar, beleza. Então você fica aí. Eu não preciso mais me sentir culpado porque eu assumi as consequências. Eu já estou livre disso. Então você fica aí. E até lembra que aquele cara ou aquela mulher já não é muito seu amigo, porque fica jogando coisas na sua vida, na sua cara, coisas que você já assumiu as consequências. Então, você assuma as consequências, que sempre vai trazer coisas boas, sempre vai trazer a mente mais liberta, vai estar trazendo tranquilidade para sua vida e vai aumentar a sua credibilidade com seus filhos, com seu chefe, com seu esposo, com a sua esposa, com todo mundo. Vai aumentar sua credibilidade, porque sempre as pessoas vão confiar em você pelo fato de você falar a verdade sempre. Tem horas, é claro, que a gente acaba por deslizar, acaba saindo uma mentirinha, outra, mas você viu que você estava errado. Você, já passou, tudo bem. A próxima vez, pratique o correto. Você sabe que aquilo é correto. Você já não é mais criança, você é um adulto e você tem
uma criança. Se você está me assistindo, eu creio que você já é pai, você já é mãe. Então assuma as consequências para que você possa ensinar seus filhos que tudo na vida tem consequências, seja ruins ou seja boas. Que eles assumam tudo isso para que eles possam ter uma mente tranquila e crescer de forma madura e para que eles não tenham problemas futuros com a consciência, ficar todo culpado e com medo das coisas e com medo de todos que alguém possa julgá-lo, beleza? Bom, e era isso que eu tinha para passar nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês não gostarem, tiverem alguma crítica ou alguma dúvida, ou até mesmo somente um comentário, deixa aqui embaixo que assim que eu puder, estarei te respondendo. Vou ficando por aqui, um forte abraço, até o próximo vídeo e tchau!